Bem, pessoal, vamos então, né, dar continuidade aqui, agora a parte final do workshop, né? Teremos inicialmente um vídeo produzido pelo Dr. Hugh Hunt, da Universidade Witwatersrand University da África do Sul. Temos um vídeo então, e depois, na sequência, a última palestra do nosso workshop. O Dr. Hugo Hunt é professor sênior na Escola de Engenharia Elétrica e de Informação da Universidade de Witwatersrand. Concluiu seu doutorado na Universidade também, Witwatersrand, analisando o uso de dados do sistema de localização de raios e investigação forense, e trabalhou com a rede de detecção de raios da África do Sul, bem como no Brasil no sistema RINDAT. Atualmente ele dirige o Laboratório de Pesquisas de Raio de Johannesburg. Olá, pessoal. My name is Dr. Hugh Hunt, and I'm a senior lecturer at the University of the Witwatersrand in Johannesburg, South Africa, in the Electrical Engineering Department. I'm also head of the Johannesburg Lightning Research Laboratory. Lightning protection is incredibly important in South Africa, and we have a very strong and capable lightning protection industry. We have a unique situation here in Johannesburg and South Africa. We have a very high flash density, between 10 to 20 flashes per square kilometer per year, in the most populated area of our country, and also the area where we have the most economic activity, such as mining and power generation. So we have to take lightning protection and awareness and safety very seriously here. Also, due to the socio-economic challenges we have in South Africa, we have many people who live in informal housing or informal settlements, not unlike your favelas in Brazil. And this puts them often at risk of lightning injury and even death. And so we take lightning awareness very seriously in South Africa. With the advent of renewable energy nowadays, lightning is again becoming an even bigger challenge. With our very high flash density, the large areas that solar plants and the tall towers of wind turbines are very susceptible to lightning, leading to damage and power outages. In conclusion, lightning safety and awareness is a very important topic, and I'm very glad to see you are interested and thinking about this. And I hope you have a successful event. Boa tarde. Obrigado. Muito bem, depois dessa mensagem do Dr. Hugh Hunt, vamos para a nossa última palestra, que é intitulada Utilizando o Risco e os Custos para Otimizar o Projeto de SPDA, e ela será ministrada pelo engenheiro Carlos Moreira Leite. O engenheiro Carlos Moreira Leite é engenheiro mecânico, formado em 1984 pela FEI. Ele é diretor de duas empresas, a Oficina de Mídia aqui no Brasil e a Volts Bolts na Estônia. Ele é autor do software Atmos e TCAT e autor dos livros Malha de Terra, Proteção e Aterramento de Herbes, e é coautor do livro Proteção contra Descargas Atmosféricas. Ele também é membro do nosso comitê de estudos da norma 5419. Bom, boa tarde, gente. Vamos dar início aqui, então. Eu vou tentar mostrar para vocês agora, né, uma forma mais lógica e mais rápida de calcular os riscos e os custos, que é mais para utilizando esses dois parâmetros, né, para otimizar o projeto. Então a gente vai ver aqui. A gente tem alguns softwares específicos para cálculo de para-raios, né? Vocês vão ver aqui que eu desenvolvi, tem outros softwares também no mercado. E usando esses softwares é muito fácil a gente chegar numa primeira solução, uma primeira resposta. Você vai clicando ali nas opções e vai chegar em alguma coisa que dá abaixo dos teus 10 a menos 5. Mas isso nem sempre é a melhor solução. Então, a ideia aqui é apresentar como a minha proposta aqui de cálculo, e para a gente poder fazer uma otimização para chegar na melhor solução possível. Então
vamos seguir uma ordem lógica aqui do projeto, é um pouco diferente da que está presente nos exemplos da norma, tá? Eu adoto uma lógica um pouco diferente. Primeiro eu inicio uma solução ou uma alternativa de projeto, que se preferir. Daí eu defino os valores admissíveis dos riscos e entre os dados relativos à incidência de raios. Daí entra uma parte para cada uma dessas soluções, a gente vai definir as linhas de serviço que entram na instalação e os parâmetros dessas linhas de serviço. E as zonas conforme as suas características entrar os dados pertinentes. Por último, então, a gente entra os custos da proteção. E então o que a gente vai fazer? A gente vai repetir os passos de 1 a 6 para várias soluções, para poder chegar na solução melhor. Eu tenho trabalhado um pouquinho nas horas vagas aí, tem poucas horas vagas ultimamente, mas em usar um pouco de inteligência artificial também para melhorar isso daí, para não ter que fazer várias vezes, né? Deixar o programa calculando isso sozinho. E por último, então, a gente faria então, uma análise de custos comparativo entre as diversas soluções para chegar na solução mais adequada. Bom, soluções do projeto. Malabarismo aqui. Então, o que eu chamo de original é a estrutura do jeito que a gente encontra ela. Pode ser sem DPS, sem SPDA, sem DPS, ou pode ter alguma coisa já lá, do jeito que a gente encontra ela, que a gente chama de original. Depois a gente vai propor algumas soluções e essas soluções a gente vai variar os parâmetros das linhas de serviço e das zonas. Daqui a pouco eu me acostumo. Na minha sequência aqui, que eu acho mais lógica do que a da norma, primeiro a gente define os riscos toleráveis, parâmetro básico para fazer o projeto. Depois vamos definir os dados de incidência dos raios. Daí então vamos entrar com os serviços, as zonas. Os serviços entram antes das zonas porque as zonas vão utilizar esses serviços. Então a gente tem que entrar primeiro. Daí a gente vai comparar as soluções e então vamos ter uma previsão previsível aqui das diversas soluções para poder comparar. Então aqui a gente viu primeiro então os riscos aqui. Você pode entrar os riscos que você quiser, não precisa ser os da norma, você pode inventar a sua própria norma ou você clica na norma aqui. No caso desse software em particular, ele trabalha com várias normas, tanto a norma IEC e a NBR, como a NFPA 780 dos Estados Unidos, e também as versões anteriores dessas duas normas. Então dá para comparar um projeto atual com um projeto anterior que você tenha feito ou que você tenha encontrado lá. Então você chega no cliente, ele foi feito pela norma de 2005 e você vai recalcular pela norma de 2015 para poder comparar os dois. Eu tenho mantido uma versão anterior, por exemplo, a NFPA, tem a 2020 a 2017. Vai sair 2023, eu vou tirar 2017, vai ficar 2023 a 2020. Para não ficar coisa muito antiga também, que ninguém vai usar. Então você pode entrar os dados aqui, eu clicar em Standard, ele atualiza com os dados sugeridos da norma. Incidência, por exemplo, aqui, estrutura isolada sem outros objetos na vizinhança. E a incidência de raios e as fontes para a gente achar essa incidência de raios. Tanto tem da França, do mundo e dos Estados Unidos. Tinha do Brasil também, mas saiu do site do INPE. Agora a gente ficou sem. Estamos fazendo os novos mapas agora. Né? Depois tem as dimensões gerais da estrutura. Então a gente coloca a estrutura com altura, largura e comprimento, como se fosse um grande caixote, para fazer os dados
cálculos estatísticos. Então, aqui não precisa ter muita precisão. Tem uma série de modelos de estruturas que dá para entrar no programa para calcular o SPDA. Então, o número de captores ou quantidade de cabos em cima, quantidade de cabos de descida. Então, isso daí dá para detalhar tudo, mas aqui para a parte dos riscos não é necessário, só um caixote em volta do prédio já é suficiente. Então, clicando aqui em atualizar, então ele te dá a área original, a área de coleta, aqueles 3 vezes H, e a área de influência. Então, os raios que vão cair para a estrutura, os raios que vão cair próximos à estrutura, considerando as dimensões. Então, agora vamos definir as linhas de serviço. Então, a gente vai definir linhas, as originais, do jeito que estão lá, e outras linhas em que a gente vai variar os parâmetros aqui. Então, para cada linha que a gente for definir, a gente tem que ir para aqui todos os parâmetros. Cada caixinha dessas aqui é uma daquelas tabelas da norma. A norma parece confusa, uma das coisas que parece confusa na norma é que isso, brinquei lá com o pessoal da IEC, você tem o pessoal que escreveu essa norma, eles não estavam pensando computacionalmente. Então você tem uma tabela com 10 valores e daí você tem 11 notas mudando esses 10 valores. Então não dá para pegar aqueles programinhos de faculdade de que você vai só vendo, pega a fórmula e já coloca no computador. Então, tem que fazer um pouco de malabarismo para chegar num balanço de ter um software usável e que funciona. Então, aqui são as incidências, os fatores de incidência, né, para acontecer isso, aí. Depois a proteção por ressurtos, o encaminhamento das linhas, os danos que eles vão causar, tipo de linha, os custos de proteção e as perdas de serviço público. Pois não. Falou. Tá, agora o retorno está melhor também. Daí vamos chegar então nas zonas. Nas zonas vai acontecer mais ou menos um processo semelhante. A gente vai definir algumas zonas. Essas zonas são definidas pelos usos que elas são feitas e também pelas características construtivas. O Barbosa falou de fazer tudo em uma zona só, né? A norma americana é NFPA, usa zona só, dá para usar nesse software também pela NFPA. A desvantagem de usar uma zona só é que você fica com um risco maior. A hora que você divide em zonas, você consegue colocar mais proteção só naquelas zonas em que tem mais gente ou que tem mais perigo. Então, um dos problemas que eu vejo na proposta é justamente fazer essa junção de todos. Depois você faz algumas comparações com a 780, você vai ver que vai dar uma diferença. Então, aqui para cada zona, a gente vai definir quais são os serviços que ela vai utilizar. Então, de todos aqueles serviços lá que você cadastrou, aqui é o exemplo do Hospital da Norma, tá? Para todos os serviços que você cadastrou, então você seleciona para cada zona quais que você vai utilizar. E para cada zona, então, você vai ter várias versões da zona. Então, tem a zona 3A e tem a zona 3B aqui. São aquelas soluções A, solução B, para fazer a comparação depois. Daí, cada zona, ele vai te dar, então, a hora que você juntar tudo, vai dar uma solução em que você vai ter para cada zona, você vai ter os riscos que você escolheu aqui, R1, R2, R3, R4, nessa escala aqui que é logarítmica. Então você vai ver se você está chegando no nível perigoso ou não, ou ultrapassando o nível perigoso. Então, seguindo essa lógica, a gente chega numa resposta. Essa resposta pode ser satisfatória ou não satisfatória. Se ela não for satisfatória, daí você volta
nos serviços e nas zonas e altera de novo os parâmetros aqui. Por exemplo, nas perdas, né, tem os parâmetros das perdas que a gente vai colocar. Isso também entra um pouco em conflito com a proposta de redução do barbado. Isso está na proposta da IEC também, da edição 3. Isso também é discutível também. Enfim, é possível fazer, inclusive, mudando os parâmetros aqui, você pode fazer até a sua própria norma, tá? Essa ferramenta que permite você mudar até o raio da esfera. Na Colômbia, os raios de esfera são diferentes. Eles têm um país menor, com circunstâncias parecidas no país inteiro. Então eles reajustaram pelas fórmulas os raios da esfera 1, 2, 3 e 4. Acho que 2 são diferentes, né? 2 são iguais e 2 diferentes. Isso. Então tem a norma colombiana, tem aqui também. A colombiana é bem parecida com a edição 1 da IEC, onde ela foi baseada, mas ela tem esses raios diferentes. E mais alguma diferencinha ou outra que a gente colocou também. Bom, o resultado das zonas. A hora que você está com o resultado aqui na escala logarítmica, fica um pouco difícil de comparar um risco com o outro para saber onde é que estão os perigos realmente, tá? Então uma diferença pequena aqui, na verdade, é muito grande na hora que você faz numa escala linear. Então tem uma outra visualização em escala linear aqui. Então no gráfico de pizza aqui, por exemplo, aqui tem RC bem maior do que RB e RV, RW. Então se você precisar mexer aqui ainda, se não estiver satisfatório, aonde que você vai mexer? No RC, né? Você vai botar teu dinheiro onde ele vai ser mais eficiente. Então é isso que eu chamo de projeto otimizado, né? Você vai direcionar os teus esforços para onde realmente está sendo preciso, tá? Então não adianta ficar mexendo, por exemplo, em RM. Você pode gastar quanto quiser em RM aqui, que você não vai adiantar nada em relação à proteção da zona inteira, tá? Então, eu chamei de dashboard aqui, que tem uma palavra na moda, né? Então é só clicar no update aqui para cada zona e ele já te mostra os cálculos, os gráficos aqui na escala linear, escala logarítmica e os resultados. Daí a gente tem, por exemplo, aqui a análise dos custos totais ou estimados. Então você pode dividir basicamente aí em uma análise simples dos custos e uma análise completa. Na análise simples é o que está no exemplo da norma, por exemplo, onde você tem o preço do SPDA, o preço das linhas de serviço e o preço do que vai fazer nas zonas. Então, no hospital, por exemplo, eu tenho o preço de botar a tela em toda a zona. E daí, com esses dados de custo, colocando aqui nos dados de custo, a gente tem um total. Então, a gente vai ter para cada solução, para cada uma daquelas soluções, a gente vai ter uma tela dessa daqui com um total de custos aqui. Os custos parciais, por exemplo, na área de serviços, na linha de serviço, se você quiser ter uma análise bastante precisa do teu projeto, fazer uma análise fina, você pode fazer isso também. Tem, por exemplo, o custo dos DPS, o custo da blindagem, o custo do encaminhamento interno, o custo de mudar isso daqui, né? Então a gente entra aqui nos parâmetros ali que foram entrados e a gente tem que entrar os custos também associados àqueles parâmetros. Então vamos ver, por exemplo, no caso das zonas, tem o custo dos avisos aqui, a plaquinha de aviso. Tá?
ou um custo de uma isolação, custo de multipotencialização, custo das restrições. Então, por exemplo, você vai colocar aquelas restrições até 3 metros da descida. Então, quanto vai custar para cada descida dessas? Então, você tem 12 descidas no prédio, então você vai chegar num total aqui e vai te dar o custo da solução. Daí o custo da solução, de novo, fazendo a análise completa, a gente vai ter aqueles parâmetros de amortização, manutenção e durabilidade, né, da nossa proteção. E, então tem o custo também de oportunidade, né? Então, em vez de você gastar dinheiro com SPDA, você aplica teu dinheiro e você vai ver o que vai dar mais lucro. Isso é o que o dono da empresa vai fazer, se querendo ou não. É o que passa na cabeça dele. Então aqui, por exemplo, tem gráfico de custo, aqui já são os savings, né, a economia anual. Então, para uma daquelas soluções do hospital, a economia anual é de 29 mil dólares. Para outra solução, a economia de 37 mil, para outra de 27 mil. Então, digamos que o sujeito tivesse só clicado, feito um louco lá nas opções até chegar nos 10 a menos 5, né? E chegou nessa opção A aqui. Então ele está com uma economia, estou conseguindo economizar tudo isso daqui por ano. Beleza, mas se ele fizer mais uma ou duas soluções e comparar, ele vai ver que aqui ele está economizando mais 8 mil por ano. Então, de repente, o projeto sai de graça no primeiro ano. Né? Então, aqui o comparativo de custos parciais. Então esse daqui já é do exemplo do escritório da Nova. Então aqui você tem um SPDA bastante caro, se não me engano era nível 1, não faz nada nas zonas e faz um pouquinho de coisa nos serviços. E a outra opção aqui, você usa um SPDA um pouco mais barato, mas você coloca proteções nas zonas. Então, aqui a vantagem de você ter uma comparação, né? A hora que você coloca bota um pouco de dinheiro nas zonas, você consegue economizar bastante no SPDA e, consequentemente, no custo total. Essa barra azul é o custo total. Né? Então, a gente tem duas posições aqui, dois interesses. Né? A gente tem o interesse do consultor projetista e o interesse do cliente. Então, ali, só lendo ali, é tentador para o projetista ir clicando no software até encontrar a primeira solução que atende a norma e já enviar para o cliente. Porque o projeto sai mais barato, né? Você tem menos horas de engenharia. No entanto, ele pode passar já para o próximo cliente. Mas não é uma boa prática isso, porque na perspectiva do cliente, não necessariamente vai ser a obra mais barata, a primeira que ele achar. E a obra vai custar, normalmente uma obra custa muito mais do que um projeto. O projeto é uma pequena parte do custo da obra. Então a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio entre as necessidades do cliente e as necessidades do projetista. Como o cliente aqui está pagando e o teu nome no mercado é o que vai ficar depois, né? Então, esse cara faz um projeto bom, ele apresenta alternativas e tal. Tem alguns clientes que não gostam. Tem cliente que você chegue com uma decisão só, porque ele não quer se sentir responsável por tomar uma decisão entre uma alternativa e outra, né? Então, mas isso está com conscientização do cliente. Você consegue conversar um pouco e mostrar para ele que realmente você investir mais numa coisa do que na outra vai te dar mais segurança e mais dinheiro também. Tem também, por exemplo, aspectos estéticos, né? Pode ser que para um shopping center baixo você tem 6 metros de altura, mas tem uma área grande
E a solução ótima é você utilizar captores de 9 metros de altura, torres. Ali. Então você vai ter uma solução mais barata do ponto de vista de engenharia, porém do ponto de vista de arquitetura vai ser um desastre. Você vai ter um shopping de 6 metros de altura com torres de 9 metros em cima. Não só o arquiteto vai ter ataques de desespero, mas o próprio shopping vai ficar como, é o shopping das antenas, né? Então, vai ficar uma coisa feia, né? Então, às vezes é melhor usar um projeto mais caro, mas assim, otimizado de um ponto de vista mais global, né? Coordenar tanto o lado estético, né, quanto o lado de custo e até o prazo de obra também, né? Se você tem um prédio elevado, vou colocar descidas externas, pode ser que demore muito tempo também para colocar essas descidas externas, né? Colocar o pessoal pendurado lá nas condições de trabalho em altura, né? Que o Ferraro falou. Só que aí não tem jeito de fazer por drone. Ainda não dá para fazer por drone. Não dá, se for o drone com aquele disparador de bucha, né? Fixa a bucha no concreto, vai descendo. tem que mirar mesmo. A descida normalmente já é torta, né? Então não vai sair muito diferente. Então é isso. Você pegar um pedreiro experiente, né, que já tenha trabalhado em várias obras, ele consegue fazer uma casa que não vai cair. A gente vê um monte disso nas favelas hoje estão sendo tijoladas, né? Eles estão virando favelas de tijolos e elas não caem, né? A casa fica inteira. Mas para ter uma casa que tenha conforto térmico, iluminada, barata, etc., então o arquiteto ou o engenheiro civil vai ter que fazer vários estudos, vai ter que ver incidência de sol e tudo mais, né? Então tem que pensar em várias coisas. Isso o pedreiro não faz, ele pega o primeiro casa que não caia, que ele já tenha feito, ele faz uma igual e está feito. Então, usando um software apropriado, ou mesmo uma planilha, em alguns casos, é relativamente fácil chegar a um primeiro resultado satisfatório na análise dos custos. Mas é recomendado verificar outras possibilidades para poder comparar os custos e esses outros aspectos como estética e prazo e encontrar a solução ótima para o projeto. E o investimento no software é retornado logo nos primeiros projetos, porque se economiza bastante na hora. E só com uma finalizaçãozinha mais filosófica, quando é que eu estou aí, não tem? Tranquilo. Então, quando a gente começou a fazer engenharia, por que vocês fizeram engenharia? A maioria vai falar, eu era bom em matemática, né? Daí eu resolvi fazer engenharia. Mas depois que você vai trabalhar, o que você é bom, na verdade, é de transformar ciência em tecnologia, em aplicações tecnológicas, né, de baixa entropia, ou seja, que tenham máxima eficiência. Tá? Então, a gente está num mundo bastante caótico. Quanto mais você gasta numa obra, por exemplo, você está gastando não só dinheiro, mas você está gastando energia também, você está gerando aquecimento global, né? Se você juntar 10% de economia em cada obra que é feita no mundo, isso vai dar um número significativo. Então, individualmente parece que não é muita coisa, mas globalmente vai dar uma melhorada na coisa. Então o mundo está meio caótico, então o dever da gente é combater o caos e tentar fazer a coisa menos entrópica possível. Então, era isso. Obrigado, Carlos, pela palestra, que representou também uma contribuição importante aqui para o nosso workshop.